Não se desvie do caminho. Não é esse o aviso dado às crianças nos contos de fadas, senão elas encontram o perigo na forma de um lobo grande e mau ou algo pior. Kat e sua amiga Stacy realmente se desviaram do caminho pela floresta sinistra em uma tarde de outubro, e o que elas encontraram lá assombraria os pesadelos de qualquer criança. Esta é a história de Kat. A história de Kat. Eu moro no interior, perto de algumas cidades de médio porte em Western. Eu já tive algumas experiências paranormais antes, desde quando eu era muito pequena até agora. Alguns dos meus familiares também tiveram. Contei muito pouco dessa experiência porque temia que as pessoas pensassem que eu estava louca ou mentindo, mas juro por tudo que é mais sagrado que isso aconteceu em um dia de outubro, há 11 anos. Eu tinha 15 anos na época, tenho 26 agora. Meus avós levaram minha melhor amiga Stacy e eu para fazermos um passeio com eles uma tarde, e eles decidiram que seria divertido nos levar a uma plantação de abóboras, já que era tão perto do Halloween. Este canteiro de abóboras ficava alguns condados a nordeste de nós, eu acho, e era muito divertido lá. Tinha carrinhos de feno, um labirinto de milho e um celeiro onde podíamos comprar cidra de maçã e outras guloseimas da colheita. É claro que também tinha um canteiro de abóboras muito grande, onde podíamos colher nossas próprias abóboras direto da videira. Famílias com filhos pequenos lá naquele dia. Lembro que estava ensolarado e excepcionalmente quente para outubro. A vovó e o vovô nos disseram que podíamos sair sozinhas e explorar a fazenda, já que éramos mais velhas e não precisávamos de supervisão na opinião deles, então Stacy e eu partimos para o canteiro de abóboras, que tinha uns 6 acres de extensão. Acho que foi isso que a placa na estrada disse, a plantação de abóboras era simplesmente enorme e extensa. A plantação não foi feita em um campo reto, nivelado ou quadrado, como muitas delas são. Havia pequenos caminhos de terra, colinas, um riacho e pequenos bosques e árvores que separavam e dividiam partes dela. Ela virava uma esquina, um pouco atrás da floresta, se é que você pode imaginar o que estou descrevendo. A pequena construção de tijolos. Stacy e eu estávamos nos divertindo percorrendo toda a extensão da plantação e explorando todos os pequenos cantos e recantos do campo, e finalmente viramos aquela esquina bem no final dela, de modo que ficamos fora da vista da fazenda principal onde meus avós e todos os outros clientes estavam. Quando contornamos aquela curva, vimos que estávamos diante de um matagal bem denso e com muitas árvores. Pudemos ver que o bosque se estendia por uma colina de tamanho grande, e que havia uma fenda rochosa que quase cortava a colina no meio. Havia água escorrendo pela fenda na forma de uma pequena cascata que desaguava em um riacho na base das árvores e corria para a floresta em algum lugar fora de vista. Lembro que ficamos pasmas, porque era muito bonito, com a luz do sol brilhando na água e todas as folhas vermelhas e laranjas caindo por todo lado. Stacy teve a brilhante ideia de ver a que distância o riacho ia da cascata. Stacy sempre foi muito mandona e, embora eu achasse que não deveríamos, fomos assim mesmo porque eu não queria discutir com ela. Ultrapassamos o limite do canteiro de abóboras e entramos no matagal. Quase imediatamente, após cerca de 10 passos seguindo o riacho, chegamos a uma pequena construção de tijolos. Eu realmente não sei para que era, mas era feita de tijolos vermelhos, era bem baixa no chão e tinha uma forma quadrada desagonal. Tinha uma chaminé de um lado, uma porta de metal e uma janela em pelo menos 2 lados. Era muito pequena para ser uma casa, mesmo para uma pessoa. Isso me lembrou dos pequenos banheiros encontrados em alguns parques públicos. E foi aqui que aconteceu a coisa terrível. A criatura. Quando Stacy e eu contornamos a lateral para inspecioná-la, na janela do lado direito do prédio havia um rosto nos espiando. Eu sei que isso parece estúpido, mas parecia um porco com pelo ou pele preta como breu, olhos vermelhos opacos e dentes realmente longos e afiados saindo da boca. Os dentes não eram presas compridas como as de um javali, não tinha presas. Eles eram mais como dentes humanos assustadoramente longos e que se projetavam para fora de sua boca. A expressão em seu rosto foi o que mais me assustou. Parecia ser mau, zangado ou hostil. Parecia que queria nos machucar. E devia ser alto porque diria que não estava de 4 como um porco normal estaria.
Para olhar pela janela, ele tinha que estar de pé ou pelo menos curvado como um homem sobre os dois pés. Assim que Stacy e eu colocamos os olhos nesta criatura, ela gritou, "Oh meu Deus!" E a coisa gritou também. Era como o som de uma vaca quando está brava ou estressada, mas misturada com um grito humano. Não foi um grito de medo, foi como se quisesse nos atacar. Como eu disse, tive a sensação de que ele queria nos machucar ou estava com raiva por estarmos ali. Nós duas gritamos e quase nos empurramos tentando fugir daquela pequena construção. Não sabia se estava atrás de nós ou não, mas eu estava em modo de sobrevivência e não olhei para trás para verificar. Finalmente chegamos à beira da plantação de abóboras, saltamos sobre o riacho e corremos todos os 6 acres até a fazenda. Quando chegamos onde todas as outras pessoas estavam, Stacy simplesmente parou, congelada, perto de uma barraca de vegetais e não se mexeu. Era como se ela estivesse em choque. Fui ao celeiro aberto onde vovó e vovô conversavam com o dono da fazenda. Eles viram meu rosto e sabiam que algo estava errado. Vovô e o fazendeiro me conduziram para trás do celeiro para que as crianças e famílias não ouvissem o que eu tinha a dizer. Eu disse a eles exatamente o que tínhamos visto. Vovô não quis acreditar em mim e disse que apenas nos assustamos. Fomos buscar Stacy, que ainda estava na frente do celeiro parecendo traumatizada. Quando eles finalmente conseguiram fazê-la falar, ela disse exatamente a mesma coisa. O fazendeiro. O negócio é o seguinte, assim que o fazendeiro percebeu qual tinha sido a pequena construção de tijolos tínhamos visto, seu rosto ficou branco. Parecia que ele havia levado um tapa. O avô perguntou a ele qual era o problema. O fazendeiro sussurrou algo para ele e o vovô nos disse para esperar no carro. E foi o que nós fizemos. Quando o vovô voltou, ele parecia muito abalado. Ele entrou e contou a Stacy, a vovó e a mim o que o fazendeiro confidenciou a ele. A família do fazendeiro possuía aquela propriedade por quase um século, e na década de 1930, o tio do fazendeiro disse a todos que tinha visto um demônio que parecia um porco na floresta e que vivia naquela pequena construção de tijolos. A família do fazendeiro não acreditou no tio, pensando que ele estava inventando histórias ou talvez estivesse ficando doente mental. Então, no final dos anos 30, seu tio desapareceu por cerca de 5 dias. Finalmente, um dos membros da família encontrou o cadáver do homem naquele pequeno prédio. Nenhuma marca nele, e o legista não conseguiu descobrir o que aconteceu. Ele estava perfeitamente saudável, no final da adolescência e início dos 20 anos, e não havia nenhum ferimento que pudessem encontrar. Ele tinha acabado de cair morto no chão daquela pequena construção de tijolos sem motivo aparente. O fazendeiro também disse ao vovô que de vez em quando ele ainda ouve algum animal gritando ou uivando na floresta na beira do campo, mas não consegue saber que tipo de animal poderia fazer um som horrível daqueles. A família do fazendeiro sempre relatou aquele som intermitentemente naquela propriedade desde a morte de seu tio.